A questão 7, ela traz pra gente aqui, né? Ela ilustra a fórmula da força de repulsão, né? Que aqui a gente tem a constante vezes Q1, Q2 dividido por D, que é a distância, ao quadrado. Ele está querendo relacionar a força de repulsão com a distância, né? E para isso, ele dá, né, a força de repulsão para 5 distâncias diferentes. E ele fala que é D1, D2, D3, D4 e D5. E elas estão representadas nessa ordem de maneira crescente, ou seja, D1 é a menor distância e D5 é a maior distância. Ou seja, o que é que ele quer? De acordo com a equação descrita no enunciado, que é essa, a menor força de repulsão foi observada para a distância qual? Ou seja, ele quer a menor força de repulsão. Se a gente for relacionar força com distância, a gente percebe que aqui tem um 1, né? Escondido, assim, invisível, digamos dessa forma. O F, ele tá aqui no numerador. E o D, ele tá no denominador, né? A gente tem a igualdade, e um tá no numerador e o outro tá no denominador. Quando isso acontece, né? A gente sabe que elas duas, né? Esses dois fatores, digamos dessa forma, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu quero uma menor força de repulsão, eu preciso de uma maior distância, porque elas são inversamente proporcionais. Se eu estivesse relacionando força com Q1, por exemplo, com Q2 ou com o K, elas seriam diretamente proporcionais. Então, para eu ter uma menor força de repulsão, eu precisaria ter um menor Q1, um menor Q2 e um menor K. Só que como eu estou relacionando com a distância, e a distância está no denominador, para eu ter uma menor força de repulsão, eu preciso ter uma maior distância. E ele menciona que a maior distância é D5. Então, a nossa resposta é a letra E.